Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor, digam glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17. Do versículo 11 ao 19. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o assento. Antes de nós orarmos, eu gostaria de convidar você a agradecer a Deus. Às vezes a gente vive numa mecânica tão automática, entra dias, sai dias, e nós não paramos para agradecer. Então, nesse momento que estaremos orando, você vai agradecer a Deus. Mas não apenas de lábios, mas de coração. Amém? Deus, obrigado. Nós somos gratos por aquilo que deu certo, mas também somos gratos por aquilo que não deu certo, porque entendemos que as nossas vidas estão no controle do Senhor. E se não deu certo, foi porque o Senhor tem algo ali à frente nos aguardando, o mais especial. Por isso, receba hoje, com um coração contrito no Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, e se revele a nós através da Tua palavra. É o que queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que necessitamos e não o que queremos. Por isso, Deus, faça sairmos aqui deste lugar diferente da forma que entramos, com um coração alegre e grato pelo Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, usa a nossa mente, o nosso coração, pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós estamos em uma campanha que tem como tema: é tempo de agradecer. E o interessante é que o intuito dessa campanha não é nos tornar mais educados, ou nos fazer agradecer apenas durante esses 42 dias. O objetivo desta campanha, a qual Deus colocou no coração do nosso pastor, tem como propósito nos ensinar a ter uma vida de gratidão, de termos uma cultura dentro do nosso coração
de agradecimento. E Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que nós devemos dar graça. Aqueles que estão em Cristo, deem graça a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E o interessante é que o texto fala em todas as circunstâncias. Não é apenas nos momentos de fartura, não é apenas nos momentos de bonança, de tranquilidade, mas também nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de aflição, mas também nos momentos em que a porta se fecha diante de nós. Em tudo, nós venhamos a dar graças a Deus. Porque nem todo lábio que diz obrigado tem um coração cheio de gratidão. Nem toda boca que diz obrigado tem um coração, tem uma vida de gratidão. Isso me chamou a atenção, porque nós precisamos aprender a termos uma vida de gratidão. E esse é o intuito desta campanha. E nós já aprendemos que a gratidão é a resposta de um adorador. Por quê? Porque um adorador, ele tem a convicção de que ele é dependente da graça de Deus, que ele é dependente da misericórdia de Deus, que ele é dependente da bondade de Deus. É por isso que o adorador tem como resposta a gratidão. Porque isso fica fácil de compreender, que não vem de nós, que não parte de nós, mas vem dele. É por isso que quando nós estamos diante de uma situação de dificuldade, nós olhamos para as nossas próprias forças e nós compreendemos que nós não temos força suficiente. Mas quando nós olhamos para o tamanho do nosso Deus, mas quando nós olhamos para a força do nosso Deus, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onisciente, nós temos paz, nós temos um coração alegre, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas o intuito desta palavra, o viés que nós estaremos trabalhando na ministração desta palavra de hoje, tem como título: a gratidão nos leva além daquilo que desejamos. Aqueles leprosos queriam algo, queriam uma cura, mas somente um alcançou algo além daquilo que eles esperavam. E nós vamos aprender acerca disso. Se possível, projeta o versículo número 11. O texto começa dizendo que Jesus está indo para Jerusalém. E ele passa por meio de Samaria. E o interessante é que Jesus, da Galileia para a Judéia, se formos em linha reta, e como naquela época não tinha automóveis, não tinha carro, não tinha um automóvel que dava velocidade e conforto, as cavalgaduras eram caminhadas árduas, cansativas. Então a caminhada da Judéia para a Galileia em linha reta passava no meio de Samaria. Mas quando o rei Salomão se desfaz do seu trono ali, quando ele sai do seu reinado, o reino do norte e o reino do sul se dividem. O reino do norte, representando Samaria como capital, ela é tomada por outras nações que tinham práticas de idolatria, práticas que não eram coniventes com as práticas da palavra de Deus. Ela se torna uma nação excluída do reino do sul. E o reino do sul institui que Jerusalém é o local da adoração. Ou seja, os samaritanos e os judeus não se davam bem. Então um caminho para os judeus
por passar em Samaria, muitas das vezes eles preferiam passar por caminhos mais longos do que passar no meio de Samaria. Mas o que me chama a atenção é que Jesus passa no meio de Samaria. E entende-se que aquela ali seria a última passagem de Jesus por Samaria. Porque lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, Jesus vai dizer que está indo para Jerusalém cumprir o firme propósito, a qual era a redenção, a salvação, aonde Jesus estaria indo se encontrar com o Calvário. Então provavelmente essa é a última passagem de Jesus por Samaria, e ele decide passar pelo meio dela. E isso é muito confortante, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Então quando Jesus está passando por meio de Samaria, Jesus está nos dando uma grande lição. Jesus está falando que ele não veio apenas para o povo de Deus, mas ele veio também para os gentios. E como ele veio para os gentios, ele está dando ali para os samaritanos uma oportunidade de reconhecerem que ele é o Filho de Deus e que ele veio derramar salvação para a humanidade. Então ele passa por meio de Samaria, indo para Jerusalém. Versículo 12. E quando Jesus está entrando em Samaria, ele vai passando, e ele chega numa certa aldeia, e saíram ao encontro 10 homens leprosos, e os quais pararam de longe. Quando eu olho e vejo que eles pararam de longe, eu entendo que eles conheciam acerca da lei. Porque lá em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14, aquele que é leproso, ele deveria ficar afastado. Quando a pessoa tinha sintomas de manchas no seu corpo, ele se apresentava ao sacerdote. O sacerdote pegava e colocava ele de quarentena, essa pessoa. Essa pessoa ficava um período ali em observação. Se aquelas manchas sumissem, ele era reintegrado à sociedade. Mas se caso aquelas manchas tivessem avanços pelo seu corpo, ele era diagnosticado com lepra, e ele era obrigado a sair da cidade. Ele era obrigado a se desfazer dos seus familiares, dos seus trabalhos, e ir para fora dos muros da cidade, a viver em leprosários, a viver em grutas, a viver à mercê da sociedade, a viver desprezado da sociedade, a viver ignorado até mesmo pelos seus familiares. E também vai dizer em Levíticos, que quando uma pessoa sã passasse próximo dele, eles deveriam ficar distante e gritar: impuro, impuro. Versículo 13, aleluia. Mas a vida de Jesus é tão transformadora, que transforma até hoje aqueles que creem nele, que eles percebem que Jesus está passando pela aldeia, e eles ficam de longe. E isso me chama muita atenção, porque ao invés dele gritar impuro, impuro, ele grita: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quando ele grita impuro, impuro, ele está enaltecendo os seus problemas. E eu quero iniciar esta mensagem perguntando: o que você tem gritado? Muitas das vezes nós gritamos mais enaltecendo as nossas aflições, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, enquanto Jesus está esperando que nós possamos clamar, que nós possamos adorar, que nós possamos nos render diante dele, reconhecendo o seu poderio. Mas aqueles leprosos, eles param de longe, porque eles conhecem a lei. E como eles conhecem a lei, eles sabem que aquele homem que está vindo por ali não é um homem qualquer. E é por isso que ele clama por misericórdia. E hoje é noite de nós gritarmos, de nós clamarmos por essa misericórdia.
Hoje é a noite de nós rasgarmos o nosso coração e não deixarmos de sair desse lugar da mesma forma que entramos, mas dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoe pelos meus pecados, perdoe pelas minhas impurezas, perdoe pelas minhas aflições. Aleluia. Versículo 14. Após os discípulos gritarem, após os leprosos gritarem, após os leprosos clamarem, Jesus vai dizer, Jesus vendo-os. Essa palavra me chamou muita atenção, porque para uma pessoa que é invisível para a sociedade, uma pessoa que o enxergue faz toda a diferença. E nós falamos isso aqui pela escola bíblica, num outro cenário, mas muito tem a ver com isso. Uma pessoa que está em dificuldade, às vezes está esperando só um abraço, está esperando só ser enxergada por nós. E Jesus olhando, vendo-os, e eu vejo que Jesus não está olhando apenas para o seu exterior, mas eu consigo enxergar Jesus olhando para o íntimo de cada um daqueles 10 leprosos, cada um que se desampararam das suas famílias, dos seus filhos, dos seus negócios, e tiveram que sair da cidade. O quão desejosos estavam aqueles 10 leprosos de voltarem a serem reintegrados naquela sociedade, de voltarem a abraçar os seus filhos, de voltarem a ter comunhão com as suas famílias. Jesus olha, e eu não sei como você chegou aqui nesta noite, às vezes esquecido pela sociedade, às vezes à mercê dos familiares, esquecido, desamparado, desprezado. As pessoas já não enxergam mais a sua vida, mas eu tenho uma notícia muito especial para você. Jesus está de olho em você. Os olhos de Jesus estão fixos em cada um de nós, e Ele tem interesse em se relacionar conosco. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, 2 discípulos frustrados, decepcionados, saem de Jerusalém para Emaús. Aqueles discípulos estavam com o coração aflito, porque eles haviam colocado expectativas em um mestre, que seria o Messias, que é o Messias, mas de repente ele vê o seu mestre, a qual ele desamparou todas os seus afazeres para seguirem no projeto, e de repente vê ele preso no madeiro, morto, crucificado. De repente eles vê o projeto indo a água abaixo, e eles decidem sair de Jerusalém, por conta da tamanha perseguição, e voltar talvez para os seus afazeres antigamente, voltar para a casa dos seus pais. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está com os olhos fixos. Jesus entra com eles no caminho, e Jesus fica observando o que eles iam conversando entre si, falando o que havia acontecido acerca da crucificação de Jesus. E Jesus com eles e pergunta: por que estáis tristes? Jesus está nos vendo, e além de estar nos vendo, Ele tem interesse em saber por conta da nossa aflição, a nossa dificuldade, por que estamos abatidos, por que estamos tristes. Ele tem interesse em se relacionar conosco. Então você talvez chegou aqui desprezado, eu tenho algo para te dizer. Jesus está de olho em você, Jesus se preocupa com você, Jesus tem interesse em ter relacionamento com você, mas para isso nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Os olhos de Deus nunca saíram de nós, mas os nossos olhos meio que hora ou outra se desviam dele. É por isso que os nossos olhos precisam estar focados no alto. É por isso que os nossos olhos precisam estar fitos nas coisas de cima, porque Ele está olhando para nós e nós estamos olhando para Ele. E Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Por que para os sacerdotes? Porque o sacerdote naquela época, era eles que faziam essa constatação se a pessoa estava impura ou não. Então a pessoa se apresentava diante do sacerdote e ele dava a sentença de que estava impuro e que precisava sair da cidade. Então Jesus está falando, a última palavra não é deles. A última palavra não é dessas pessoas que apontam as suas fragilidades, as suas dificuldades. Jesus está de braços abertos dizendo, eu ainda tenho uma oportunidade para você, eu ainda estou de braços abertos, a minha graça ainda será derramada sobre vocês, o meu sangue te justifica, o meu sangue te purifica, a minha presença que habita dentro de vós é suficiente. Jesus está falando, volta lá no sacerdote e mostra o que foi feito, mostra que você pode ser reintegrado à sociedade, mostra que você agora está puro, mostra que agora você está limpo da sua impureza. Mas o interessante é que quando Jesus manda eles irem até o sacerdote, eles não foram curados imediatamente. Eu enxergo que à medida que eles iam andando, a lepra ia assumindo. Porque nós não vivemos por vista, porque nós vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos aquilo que não vemos. Nós não vivemos por vista, mas pela fé. Então à medida que aqueles leprosos iam andando, as lepras iam sumindo, porque à medida que ele dava um passo de fé, o milagre ia se realizando. Muitas das vezes Deus dá uma palavra de vitória, Deus dá uma palavra de cura, Deus dá uma palavra de restauração, mas nós não temos coragem de dar o passo da mudança, nós não temos coragem de dar o passo adiante, nós não temos coragem de avançar. Mas à medida que eles iam indo, eles iam ficando limpos, até que chegou o versículo 15, até que chegou um determinado momento, que um deles percebeu que estava limpo. Um deles começou a olhar e viu que não tinha mais nenhuma mancha no seu corpo. Por certo, aquela dormência que aquela doença, a hanseníase, causa nos nervos, provavelmente ela estava desaparecendo, já tinha totalmente purificado o seu corpo. E eu não consigo imaginar eles não conversando, eu não consigo imaginar eles dialogando acerca do feito. Mas também eu consigo visualizar que dos 10, 9 eram judeus. E os judeus, ele tem como mais preciosidade a lei. E Jesus estava querendo ensinar algo mais além, que é a graça. Então aqueles 9 preferiram cumprir a lei, porque aquele que cumpre a lei, ele alcança a salvação, segundo os judeus. Mas Jesus está falando, ei, eu estou querendo ensinar algo além do que cumprir apenas a lei. Eu estou ensinando que a graça é derramada sobre vocês, e vocês não estão presos sobre o jugo da lei, mas será derramado sobre vós a graça. E um decide voltar, mas ele não volta de forma omissa ou forma tímida. Ele volta alegre, glorificando a Deus em alta voz. Ele não volta murcho, ele volta glorificando a Deus. Talvez seja uma das maiores desafios, porque quando estamos na posição de trevas, quando no outro tempo éramos trevas, nós fazíamos muitas loucuras para Satanás. O grande problema é que quando nós nos convertemos, nós ficamos tímidos, nós retraímos e não fazemos loucuras para Deus.
Nós precisamos ser como Paulo, que quando Saulo ele fazia loucuras por conta da lei, mas quando ele desce diante da glória de Deus, diante da glória de Cristo, ele se levanta, o apóstolo dos apóstolos, ele se levanta com mais coragem para pregar o evangelho. Nós não podemos nos calar, nós precisamos glorificar a Deus em alta voz, através das nossas vidas, através da nossa voz, através das nossas atitudes. Ele volta, versículo 16, e ele cai aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças. Versículo 17, e respondendo Jesus: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Versículo 18, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aquele leproso, ele volta com um espírito de gratidão. Ele não volta apenas professando através de lábios, mas através da sua alma. Ele chega diante de Jesus, curado, se prostra e agradece. E agora nós voltamos ao título desta mensagem. A gratidão nos leva a algo além daquilo que desejamos. Aquele leproso, ele desejava uma cura. Aquele leproso desejava voltar para a sua casa, voltar para a sua família, voltar para o seu trabalho, para o seu labor, para a sua rotina, para o seu lar. Mas antes dele voltar para os seus afazeres de antes, ele decide tomar uma atitude, porque gratidão não é apenas falar, gratidão também é expressa através de atitude. E a atitude dele é de voltar até Jesus e de agradecer. E quando ele agradece, diferente dos 9 que apenas receberam a cura, este recebe algo além. Ele recebe a salvação. Porque mais importante do que a cura é ser salvo. Porque mais importante que ser reintegrado à sociedade é ter uma vida salva através de Cristo Jesus. Às vezes nossos pedidos de gratidão é muito por aquilo que foi feito, através de milagres, de cura, de portas abertas. Mas a palavra desta noite é: agradeça, porque em outro tempo éramos trevas, mas Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje nós temos acesso à salvação. Temos que ser gratos por um bem muito precioso, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que habita em nós, Ele é o penhor da nossa herança. O que isso quer dizer? Ele é a nossa garantia, que tem algo eterno nos aguardando, que tem algo eterno nos esperando, que é as moradas celestiais. Quando chegar no grande dia, nós nos apresentaremos, e o Espírito Santo vai nos validar. Esse está apto à vida eterna. Esse está apto à salvação em Cristo Jesus. Nos coloquemos de pé. A palavra hoje é simples, objetiva. Aqueles 10 tinham muitas coisas em comum.
Aqueles 10 tinham a mesma doença. Aqueles 10 gritaram a mesma coisa. Aqueles 10 foram curados. Mas algo diferencia. E é o que Deus quer nos despertar. Porque o que Deus tem para nós é além daquilo que pedimos, que imaginamos, que pensamos e que desejamos. Mas nós só podemos alcançar o além se nós tivermos uma vida de gratidão. Se nós tivermos uma vida inteira de sermos gratos. Para encerrar, eu estava estudando uma dissertação. Através de uma pesquisa científica foi comprovado, através da psicologia positiva, que uma pessoa grata, ela é mais feliz. Através desse estudo foi possível constatar que uma pessoa que é grata, ela tem uma saúde psicológica mais saudável, ela tem uma saúde física mais saudável, ela tem uma saúde espiritual. Mas o que mais me chamou a atenção nesse estudo é que uma pessoa grata, além de atrair esses benefícios para si, as pessoas que estão ao redor dela são mais contentes, são mais dispostas, são mais alegres. Temos que ser gratos. Não apenas esses 42 dias, mas termos uma vida de gratidão. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Aquilo que o Senhor colocara no meu coração, Senhor, eu transmiti de forma simples e objetiva. Mas eu te peço, Espírito Santo, coloca dentro de nós esse espírito de gratidão. Coloca dentro de nós, ó Deus, dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, um desejo de termos uma vida grata. Não apenas grato, ó Deus, por aquilo que deu certo, mas também grato quando o Senhor fechar a porta, grato quando a dificuldade chegar, grato quando as aflições nos ensina a ter uma vida de gratidão, Deus. Porque nós entendemos, ó Deus, que aquele leproso, Senhor, ao voltar curado, além de ser curado, ele também encontrou algo além do que ele pediu, além daquilo que ele desejou, Pai, para vivermos algo especial, para vivermos algo além. Nós entendemos, ó Deus, que precisamos ter um coração grato. Em nome de Jesus, abençoe esta igreja, abençoe este trabalho, abençoe esta obra e coloca dentro de nós uma cultura de gratidão, para que possamos ser mais alegres, mais felizes, termos um bem-estar diferenciado, digno de um povo escolhido para morar eternamente, Deus. Em nome de Jesus, amém.